Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência aí ao projeto do copo. O que eu vou passar? Eu vou estar gravando para vocês esse vídeo aqui e eu vou estar detalhando todo o passo a passo, toda a sequência que tem que fazer do cálculo do projeto. Eu vi que alguns aí andaram se perdendo, andaram tendo dúvidas aí quanto ao projeto. Por quê? Em cada uma das aulas eu fui dando uma das etapas. E o projeto é o que? Você calcular todas essas etapas para o nosso produto, que é esse copo. Detalhe, esse copo, o que acontece? É um copo que vai ser injetado e a gente pode fazer o quê? A gente vai pegar e ele vai servir como nossa V2. Tá? Então, como que a gente começou? A gente começou a calcular o peso de moldagem. O que é o peso de moldagem? É o quanto de material eu vou injetar dentro do molde. Então, esse peso de moldagem é dado pelo quê? Pelo volume que eu estou injetando e o peso específico do material. Então, quando eu faço o volume de material injetado vezes o peso específico, eu tenho meu peso de moldagem. Anteriormente, nos exercícios, eu estava o quê? Eu estava dando esse peso de moldagem para vocês. Então, nesse caso, como é um produto real, a gente vai estar o quê? A gente vai estar indo, fazendo passo a passo para calcular esse peso. Então, aqui, ó, nesse caso, eu estou determinando o quê? O peso de moldagem desse copo aqui, ó. O que a gente faz? É o volume do cilindro do fundo. Quem que é esse cilindro do fundo? Essa região aqui, ó, mais o volume do copo, o volume do corpo aqui, ó. Então, o corpo do copo eu posso dividir como sendo essa região aqui, ó. É como se eu cortasse aqui, ó. Ou seja, para cima dessa linha vermelha, eu vou ter o fundo. Aqui é o fundo e para baixo é o corpo. Aqui, ó, a gente tem o seguinte. Então, para determinar o fundo, eu uso essa primeira conta aqui, ó. Π vezes d ao quadrado sobre 4. D, tá vendo? 6 centímetros. Π vezes 6 ao quadrado sobre 4. Vezes 0,2, essa altura de 0,2, o que é? Equivale a essa altura aqui do fundo, que é a espessura de 2 milímetros. Aqui eu fiz uma correção, tá? Que estava agora revendo a apresentação, eu vi que tinha esse erro aqui, ó, que é a altura. Então, ou seja, a altura do corpo daqui, ó, daqui até aqui embaixo, ó, eu tenho 14,8, que é o 15 menos a altura do fundo, então é 14,8. Então eu fiz essa correção aqui, ó. O volume total do copo, ou seja, esse copo ele tem um volume do quê? De 59,882 centímetros cúbicos. Então, ou seja, eu vou injetar mais material do que eu estava prevendo aí. Então, a gente vai ter esse volume novo aí para a gente injetar. 59, 390. Então, aqui ó, seria o quê? 390 vezes esses valores aqui. Densidade do material que eu quero sobre a densidade do PS, vezes o fator volumétrico do PS sobre o fator volumétrico do material. Primeiro ponto, capacidade de injeção. Consegui injetar o material, vou determinar o quê? Capacidade de classificação. O que é a capacidade de classificação de PS? Capacidade de classificação da máquina em PS. Ela consegue classificar tantos quilos por hora. Ali, no enunciado, ele está quanto? 12 quilos por hora. Vezes o quê? A caloria do PS vezes a caloria do material. Vezes o 0,8. Esse 0,8 é o quê? É um valor de porcentagem para quê? Para que você não sature a máquina, ou seja, não, eu tenho um limite, uma folga ali na minha produção. Lembrando, essas contas são o quê? Iguais às primeiras que a gente fez lá nas primeiras aulas, tá? Então não tem muito segredo. Da onde que eu tiro esses valores? Densidade do material, densidade do PS, fator volumétrico e caloria. Ele sai dessa tabelinha aqui, ó.
Então, ó, a densidade, que é o peso específico, sai dessa primeira coluna, fator volumétrico da segunda e o calor da terceira. Então, ou seja, essas duas primeiras colunas eu uso para determinar o quê? Para determinar a capacidade de injeção, e essa terceira eu uso para calcular o quê? A capacidade de plastificação. Tá? Até aí não tem segredo. Só, se forem tendo dúvida de alguma coisa, vamos mandando, vamos tirando as dúvidas aí. O próximo passo que a gente vai fazer é determinar o tempo de ciclo. O tempo de ciclo, como que eu faço? Eu calculo a quantidade de injeções por hora. Então, por exemplo, eu quero... No exercício anterior, eu consegui calcular a capacidade de plastificação. Lembrando que aqui é a capacidade do material que eu vou injetar. Então, por exemplo, a capacidade de plastificação do PMMA. É o valor que eu calculei ali anteriormente. Dividido pelo peso de moldagem. Peso de moldagem, deu 100 gramas. Então, aí você tira quantas injeções por hora a gente tem. Depois disso, com esse valor da injeção por hora, eu determino o quê? Injeções por minuto e, posteriormente, o tempo de ciclo. Tá? Isso aqui é o passo a passo que a gente já fez aí nas aulas anteriores, nas primeiras aulas lá. Aqui, voltando, 7,12 centímetros quadrados. Então, aqui, força de injeção, pressão de injeção, vezes a área da peça. Então, por exemplo, eu quero injetar o PA aqui, polistireno acrilonitrila. Eu vou usar o maior valor da pressão, 1400. Então, o que eu faço? Minha força vai ser o quê? A pressão de injeção, 1400, vezes a área projetada, que é o 7,12. Tá? Então, aqui, pressão de injeção. Melhor, a força de injeção. É a pressão de injeção que eu tirei da tabela anterior, vezes o quê? A área projetada. Então, aí eu vou tirar o quê? O valor da força que eu vou usar para injetar o material. A pressão que a cavidade vai sofrer vai ser o quê? 2/3 vezes a pressão de injeção. Tá? Pressão de injeção, maior valor de acordo com o valor que o material que você está injetando. Depois a gente determina o quê? Força na cavidade, que é a pressão da cavidade que a gente acabou de calcular ali, vezes a área projetada, que é o 7,12 centímetros quadrados. Com o valor da pressão na cavidade, a gente consegue determinar o quê? A espessura da minha cavidade e a altura. Lembrando, esse diâmetro é o diâmetro do fundo do copo, que no caso ali é 6 centímetros. Uma outra coisa importante. Aqui a gente vai determinar o material que eu vou usar. Aqui a gente pode trabalhar nessa faixa baixa e baixa. Tá? O material com baixa abrasividade e baixa produção. Então a gente vai estar dentro de um aço aí 1020, tá? Um aço 1020. Aço 1020 está aqui embaixo, Sigma T 650. A gente vai usar essa tabelinha de referência aqui, E aí a gente tem, tá vendo, para determinar a espessura de parede, da cavidade, o que eu vou fazer? Pressão na cavidade, a gente já calculou lá atrás, dividido pelo sigma T. O que é o sigma T? É o 650 que eu mostrei na tabela anterior. Vezes o D, que é os 6 centímetros. Depois a gente calcula o quê? O H. Eu vou usar o mesmo sigma T, que é o 650. Pressão na cavidade a gente já calculou anteriormente. E o D, que é os 6 centímetros do copo aí. Depois a gente vai determinar o quê? Vai determinar a refrigeração do molde. Então, nesse caso, quero saber a quantidade de calor que eu vou tirar. Para isso, eu preciso saber o quê? Quantidade de material injetado por hora. Que é lá no começo aquele cálculo. Quanto a capacidade de injeção de material. A gente já calculou lá no primeiro passo.
Então já vai pegar aquele valor e vai trazer para cá, ó. Vezes o Q. Esse Q, ele é tirado numa tabelinha que a gente vai ver aqui agora, ó. O Q, você vai tirar dessa coluna aqui, ó. O Q, ele equivale a esse L. Tá? Aqui a tabela apresenta ela como Q, como L, mas é a mesma coisa do Q. Tá? Eu vou tirar daqui, ó. Vai ser essa coluna aqui que eu vou estar utilizando. Então, de acordo com o material que você está usando, você tem o valor de Q aqui. Ah, professor, e se eu tiver dois valores? Usa o valor médio. Então, ou seja, pega esse valor mais esse e divide por 2. Tá? Aí você vai ter o que você vai usar. Aí o que a gente vai ter? Ó? A quantidade de água vai ser o QC, que eu calculei anteriormente, vezes o K. O K, ele está nessa região. A gente vai sempre trabalhar com um K de 0,5. E aí a gente tem, né, a temperatura de entrada da água e a temperatura de saída. Aqui a gente pode trabalhar com um valor de saída em torno aí de 65 graus e uma temperatura de entrada de 15 graus. Tá? A gente vai padronizar esses dois valores aqui, para a gente poder usar. Lembrando, a hora que eu sair o resultado, ele vai estar em quilos. Mas a gente sempre lembra o seguinte, que 1 litro equivale a 1 quilo. Tá? Isso aqui é uma referência que a gente tem aí. Pessoal, espero poder ter ajudado um pouco vocês aí nas dúvidas. A gente vai se conversando durante a aula, a gente vai tirar essas dúvidas para a gente poder dar uma sequência aí no projetinho. Obrigado, até a próxima aula.